tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade de Custos. Sou a professora Márcia Farias e nessa aula de hoje nós vamos então conhecer sobre o custo de produção. Olha só, pessoal, na aula passada nós estudamos então um pouco ali sobre a nomenclatura e a classificação dos custos. E na nossa aula de hoje é necessário conhecermos o custo de produção, o que é esse custo de produção, o que é o CPV, o que é custo primário, custo de transformação, que é muito cobrado tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos. E aí eu te pergunto, qual o objetivo de apurar o CPV? Lá em contabilidade geral, nós estudamos ali o quê? Que para apurar se em determinado período eu tive lucro ou prejuízo, eu vou confrontar as receitas com as despesas lá dentro da DRE, certo? E aqui, dentro de contabilidade de custos, na aula passada, nós estudamos a chamada via sacra do gasto. Então, nós vimos lá na aula passada que o gasto ele pode ser um gasto que vai se transformar em um custo, um gasto que é um investimento, um gasto que é uma despesa, ou um gasto que vai passar por todas essas etapas aí. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso entender o porquê que eu preciso fazer essa apuração do custo de produção. Por quê? Porque no processo produtivo eu vou ter diversos gastos e diversas fases no decorrer da minha produção. Então, dentro no meu processo produtivo, eu vou ter estoque de materiais, matéria-prima, material direto, eu vou ter estoque de produtos em elaboração ou que está sendo processado, mas eu também vou ter o quê? Estoque de produtos acabados, para fazer a apuração do custo do produto vendido, que é resultado que vai aparecer lá na nossa DRE. Mas é isso que nós vamos, então, estudar aqui na nossa aula. Veja aqui. Então, pessoal, olha só. Nós vamos, então, falar sobre o custo de produção ou custo da produção do período. O que vem a ser esse CPP, custo de produção do período? O conceito apresentado pelo professor Eliseu Martins é que o custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica, em um determinado período. E aí nós vamos ver que eu tenho o chamado custo de produção acabada. O que é essa produção acabada? É a soma dos custos contidos na produção que foi o quê? Acabada. Por quê? Porque dentro do meu processo produtivo, pessoal, eu vou ter custos no período, mas nem todo o custo daquele período vai ficar somente na produção acabada, vai ficar uma parte que ainda estará em elaboração e que consumiu custo daquele período. E aqui na nossa aula, o objetivo é você conseguir visualizar isso no processo produtivo e entender como isso é cobrado em prova e como você vai resolver as questões para acertar essas questões aí na prova. Então, nós temos também, então, o que nós acabamos de falar, que é o custo dos produtos vendidos. E o custo do produto vendido, ele vai ser o quê? Somente os custos, a soma daqueles custos incorridos na produção de quê? De bens ou na prestação de serviços, que só agora estão sendo o quê? Vendidos. E pode conter custos de produção de diversos o quê? Período. Por quê, pessoal? Porque eu posso elaborar um produto nesse período, mas eu só vou conseguir vender esse produto em períodos futuros, em outros períodos. Então, por isso que o custo de produção do período é diferente do custo do produto vendido, porque não necessariamente será o mesmo valor. Pode ocorrer, professora, tudo que eu produzir em um período, eu vender todo ele dentro do mesmo período? Pode acontecer isso? Claro que pode, nós vamos ver isso mais à frente. Porém, pode acontecer que eu não venha vender nenhum
nesse mesmo período ou que eu venha vender somente em períodos futuros. Mas, então, veja bem, o que é o custo, então, dos produtos vendidos? É o custo incorrido na produção ou na prestação de um serviço. E para fazer a apuração desse custo, pessoal, nós vamos precisar entender o que é o custo primário. O que é o custo primário? O custo primário nada mais é do que a soma de dois elementos. Quais são? A matéria-prima com a mão de obra direta. Então, somente esses dois itens que vão compor o meu custo primário. Primário que vem de primeiro. Então, para fazer qualquer serviço ou qualquer bem, eu vou precisar de quê? Da matéria-prima principal e da mão de obra direta. Lembrando, pessoal, custos diretos são diferentes de custo primário, tá? Então, às vezes, a banca pode querer te induzir ao erro, afirmando que os custos diretos são a mesma coisa, é o mesmo custo primário. Não, custo primário é somente a matéria-prima e a mão de obra direta. Porque o custo direto, eu tenho outros itens que pode compor esse custo direto, não somente esses dois itens aqui, que é a matéria-prima e a mão de obra. Os custos primários, pessoal, então eu tenho que sempre ter em mente que são somente esses dois, porque um exemplo aqui eu posso ter custo direto, material secundário, custo direto, a embalagem, e nem a embalagem nem material secundário direto é o que? Um custo primário, porque custo primário, matéria-prima e mão de obra direta, somente a soma desses dois. E aí nós vamos ver que os custos primários, pessoal, vou pegar para encontrar, eu vou somar a matéria-prima direta mais a mão de obra direta. E aí nós temos também o chamado custo de transformação. Então, o custo primário é um, custo de transformação é outro. O que é o custo de transformação? É a soma, pessoal, de todos os custos. A soma de todos os custos, exceto um. Qual, professora, que não entra aí? Exceto os relativos à matéria-prima e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa, tá? Então, por exemplo, eu vou precisar ter esse slide aí em mente, que custo primário é o quê? A matéria-prima e a mão de obra. Já o custo de transformação é todos os custos indiretos de fabricação, mais a mão de obra. Ah, professora, então a mão de obra eu vou somar ela junto com o custo primário e junto também com o de transformação? Exatamente, nós vamos fazer algumas questões que já caiu no exame de suficiência, ele querendo saber se você sabia exatamente que a mão de obra entra no somatório do primário quanto do custo de transformação. E aí nós apresentamos para os senhores uma questão que caiu lá no exame de suficiência, lá de 2019-1. E o que nós vamos ver aí? Ele está dizendo o seguinte. Opa, sai aí. Tá aqui, ó. Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo os custos e as despesas de um determinado período. E ele me apresentou aí um rol de descrição de eventos. Quais são? Materiais diretos, materiais indiretos, mão de obra direta, mão de obra indireta, aluguel da fábrica, manutenção do maquinário, comissão sobre venda, seguro da fábrica, marketing, depreciação das máquinas, gasto com limpeza da fábrica e energia elétrica da fábrica. Aí vamos ver o que ele está pedindo no comando. O custo de fabricação, então ele quer saber qual é o custo de fabricação, qual é o custo primário e qual é o custo de transformação, respectivamente, e são os valores. Quais são? Então ele está te pedindo aí, de acordo com esse rol de contas apresentado, qual é o valor do custo primário, qual é o valor do custo de transformação e qual é o valor do custo de produção. Então, vamos ver, só relembrando aqui, pessoal, o que é o custo primário? O custo primário vai ser somente a soma da matéria-prima mais a mão de obra direta. Custo de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto quem?
exceto a matéria-prima. E custo de produção é a soma de todos os custos incorridos no período dentro da fábrica, certo? Então, de acordo somente com aquelas informações ali apresentadas, nós vamos, então, pegar esse quadro que foi apresentado aqui na questão, então nós vamos utilizar esse quadro e vamos trazer ele para cá em formato de planilha. E aí nós vamos, então, coloquei todos eles aqui e agora nós vamos separar o que é um custo de fabricação, o que é o custo primário e o que é o custo de transformação, porque é isso que ele está nos solicitando ali na questão. Então vamos lá, pessoal, material direto, ele é o quê? Ele é custo de fabricação, custo de transformação ou custo primário. E aí? O que vocês acham? Bem, pessoal, nós falamos ali que deixa eu até voltar lá no nosso slide só para vocês verem. Cadê? Lá no início, deixa eu voltar aqui. Ó, os custos diretos são diferentes dos custos primários, porque no custo primário é a soma da matéria-prima mais a mão de obra direta. Às vezes vai aparecer matéria-prima, mas às vezes pode aparecer a palavra materiais direto. Quando ele fala materiais direto, ele está se referindo à matéria-prima e não aos custos todos direto, tá? Então, só fazendo essa observação, vamos voltar lá. Então, olha só. Então, aqui na nossa planilha, nós temos os materiais direto. Materiais direto, ele é um custo de fabricação, porque o que é o custo de fabricação? São todos os gastos incorridos no período. Depois, ele é um custo primário, que ele substitui quem? A matéria-prima, tá? Então, ele também vai aparecer na minha coluna aqui de materiais primários. Pessoal, a matéria-prima aparece no custo de transformação? Não, nós vimos que custo de transformação são todos os custos, exceto a matéria-prima. Depois nós temos os materiais indiretos. Pessoal, o material indireto é custo de fabricação? Sim, ele vai aparecer aqui na nossa coluna do custo de fabricação, mas ele não é um custo primário. E ele vai aparecer no meu custo de transformação, porque são todos os custos, exceto a matéria-prima. Depois nós temos mão de obra direta. Pessoal, mão de obra direta entra no custo de fabricação? Entra, professora, porque são todos os custos. E entra no custo primário? Sim, por quê? Porque nós vimos que o custo primário é somente 2 itens. Quais são? Matéria-prima e mão de obra direta. Então, ele vai entrar aqui. Mão de obra direta, pessoal, entra no custo de transformação? Entra, porque exceto o quê? A matéria-prima, a mão de obra direta entra no custo de transformação. Mão de obra indireta. Mão de obra indireta, ela entra em quem? No custo de fabricação do período ali. E também vai entrar no custo de transformação do produto, ali do material em produto. Aluguel da fábrica. Pessoal, aluguel da fábrica é um custo de fabricação? Sim, professor, é o custo de fabricação do período. E também faz parte do custo de transformação, porque o custo de transformação são todos os custos, exceto, isso mesmo, a matéria-prima. Depois nós temos manutenção das máquinas. Se é das máquinas, está envolvido no processo de produção. Então, ele vai entrar aqui no de produção e entra também no de transformação, no custo de transformação. Depois, nós temos comissões de venda. Pessoal, comissão de venda, ele não é um custo. Comissão de venda é o quê? Uma despesa. Se é despesa, não há do que se falar e nem somar, e nem custo de transformação, nem primário, e nem de fabricação, porque é uma despesa, ela vai direto para a DRL e ele não entra no nosso custo. Depois nós temos seguro da fábrica. Pessoal, se é da fábrica, relembrando então o que nós vimos na aula passada, que
tudo que envolve a fábrica, o processo produtivo que está envolvido ali na produção, vai ser custo. Tudo que está fora do processo produtivo, fora da produção, vai ser o quê? Uma despesa. Então, vamos só relembrar isso daí. Então, seguro da fábrica é um custo de quê? Isso mesmo, de transformação e de fabricação. Nós vamos colocar ele nas duas colunas. Agora nós temos marketing pessoal. Nós vamos então pensar aí, e aí, marketing faz parte do processo produtivo? Não, por quê? Porque nós vimos então na aula passada, vou repetir de novo para você não errar isso, de que só faz parte do processo produtivo, do custo de fabricação, o que? Aquilo que envolve a produção, que está no processo produtivo, que está envolvido ali na fábrica, tá? Tudo que está fora da fábrica, que já saiu do processo produtivo, isso daí é uma despesa e não vai aparecer nem no custo de fabricação, nem no custo primário e nem no custo de transformação. Somente os custos é que vão aparecer aqui, porque no de fabricação são todos os custos, todos. No primário, somente 2 itens, matéria-prima e mão de obra direta. Já no de transformação, são todos os custos, exceto a matéria-prima. Perfeito? E o que não for do processo produtivo é o que? Fora da produção. Fora da produção vai ser uma despesa. Então, marketing também é o quê? Isso mesmo. Depois nós temos depreciação das máquinas. Se é das máquinas, está envolvido no processo produtivo. Então, ele vai entrar no meu custo de transformação e de fabricação. Ele entra nos dois. Depois nós temos o quê? Gasto de limpeza da fábrica. Pessoal, gasto com limpeza da fábrica faz parte, sim, do custo de produção e também faz parte do custo de transformação. Depois nós temos energia elétrica da fábrica. Energia elétrica é da fábrica, pessoal. Se é da fábrica, é um custo. Então, ele faz parte do custo de transformação e custo do período. Agora, nós vamos, então, encontrar qual é o total, né? O total. Vamos lá. O total do custo de fabricação vai dar quanto, pessoal? Então, o custo de fabricação são todos os custos do período. Tudo que for despesa, eu tiro. Somando aí, nós vamos encontrar 966. Esse é o nosso custo de fabricação. Já o nosso custo primário é somente a mão de obra e a matéria-prima, que dá 630. E depois nós temos o custo de transformação, que são todos os custos, exceto quem? A matéria-prima. E qual o valor, então, do custo de transformação? 616. Então, o item 1, 630, o 2, 616 e o 3, 966. Vamos ver qual é o nosso gabarito ali. Gabarito vai ser qual a letra? 630, ele pediu custo primário, custo de fabricação. Qual é o custo de fabricação? 960. Esse ou esse? Vamos ver. Depois, custo primário vai ser 630. Então, ainda continuo nos dois aqui. E custo de transformação vai ser o 616, gabarito letra D de dado. Professora, qual o detalhe nessa questão? Ele queria exatamente queria saber se você sabia que no custo de transformação, o único custo que não vai entrar é justamente a matéria-prima, conforme nós falamos aqui, ó. Então, o que ele queria saber? Ele queria te colocar em dúvida justamente em relação a isso. Se a mão de obra fica somente no custo primário ou se ela entra aqui. Não, ela vai entrar aqui também, tá? Entra no custo de transformação e no custo primário. Perfeito? Vamos seguir então aí.
Vamos lá, agora, dando sequência aí, vamos já fazer a questão 1 lá da nossa lista de exercícios lá, apresentada lá no nosso material. Então, veja bem aí o que essa questão está nos solicitando aí, pessoal. Vamos ler o comando da questão. Exame de Suficiência 2020, segunda edição, diz o seguinte: a CIA faz agora, em um determinado período, concluir os seguintes gastos de um determinado produto. Aí ele foi apresentando matéria-prima, mão de obra, despesas comerciais e administrativas, supervisão geral da produção, aluguel da fábrica, estoque inicial de matéria-prima, consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção, manutenção preventiva das máquinas, despesas financeiras, estoque de final de matéria-prima, supervisão do almoxerifado, depreciação de equipamentos, seguro de equipamentos da fábrica, energia elétrica da produção e propaganda e marketing. Então, o que a questão está nos pedindo? Considerando os dados, ele quer saber qual é o custo da produção do período em reais. Então, o custo de produção são todos os custos incorridos no período. Bem, pessoal, mas aí nós vamos agora voltar aqui na nossa lista. E na nossa lista nós temos aqui, ó, uma compra de matéria-prima. Eu tenho que chamar atenção para essa compra aqui, ó, de matéria-prima. Eu tenho aqui, ó, estoque inicial de matéria-prima. E eu tenho também o estoque final de matéria-prima. Ou seja, ele me deu isso daí, esses gastos foi em um determinado período. Eu tive esses gastos aí. Se eu tenho compra de matéria-prima, tem estoque inicial de matéria-prima e estoque final de matéria-prima, eu preciso apurar qual foi a matéria-prima consumida no período, porque ele não me informa. Ele informa que ele comprou, que ele tinha um pouco dessa matéria no estoque e que no final ele ficou com uma parte. Então, para saber qual foi a matéria-prima consumida no período, nós vamos ter que usar aquela formulazinha: estoque inicial mais compra menos estoque final. Então, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, de compra da matéria-prima, mais o estoque da matéria-prima, que foi 3.000, mais o estoque final da matéria-prima. Então, nós vamos usar esses valores aí. Veja como vai ficar. Então, nós vamos encontrar a matéria-prima consumida, né? Matéria-prima consumida. Vai ser igual estoque inicial de matéria-prima mais compras menos estoque final de matéria-prima. Então, vamos lá. Matéria-prima aqui consumida vai ser o quê? Estoque inicial de matéria-prima. Nós tínhamos um estoque de 3.000, que é o que a questão nos apresenta. Comprou mais quanto? 11.000. Menos o estoque final. Vamos ver lá. Então, ó, estoque inicial 3.000, comprou 11 e ficou com estoque final de 5.000. Menos o estoque final de 5.000. Nós vamos, então, encontrar uma matéria-prima consumida no valor de quanto? 3 mais 11, 14, 14 menos 5. Isso mesmo, 9.000. Esse foi o valor da matéria-prima consumida no período aí. Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. Então, nós já colocamos aí tudo que era custo. Vamos voltar lá. Então, tudo que é custo vai para aquele quadro. O que não é custo vai ser uma despesa. Por exemplo, mão de obra. Pessoal, mão de obra é o quê? Isso mesmo, custo. Despesas comerciais e administrativas da empresa no período. Pessoal, se é despesa, o nome já está falando, é uma despesa. Só lembrando, vamos lembrar lá da nossa aula passada. Então, quando eu pego para fazer a apuração do custo do período, eu vou primeiro passo. Eu vou precisar separar o que é custo
do que é despesa. Então, para eu calcular o custo de produção, eu primeiro separo despesa para um lado e custo para o outro. Feito isso, aí sim eu vou encontrar qual é o custo de produção. Então, vamos continuar selecionando aí, classificando o que é custo e o que é uma despesa. Supervisão geral da produção. Pessoal, se é da produção, é um custo. Então, nós vimos que aqui é despesa. Aluguel da fábrica. Se é da fábrica, é despesa, envolve a produção. Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção. Se está envolvido na produção, vai ser um custo. Manutenção preventiva das máquinas. De quem? Da produção. Também vai ser um custo. Ah, professora, e se fosse manutenção das máquinas do administrativo? Aí era despesa. Ele já me deu, o nome já está falando, despesa financeira, é uma despesa. Supervisão do almoxerifado de matéria-prima. Pessoal, matéria-prima, almoxerifado, isso é aonde? É fábrica, se envolve a fábrica, é custo. Depreciação dos equipamentos de produção. Se é da produção, está envolvido no processo produtivo, é custo. Seguro dos equipamentos da fábrica. Se é da fábrica, envolve o processo produtivo, é custo. Energia elétrica consumida na produção. Se foi consumida no processo produtivo, é custo. Se fosse energia elétrica do escritório administrativo, despesa. Propaganda e marketing do produto. Pessoal, propaganda e marketing, isso daí é o quê? É uma despesa, ele está fora do processo produtivo. Bem, agora que nós já realizamos a classificação, já separamos o que é despesa do que é custo, agora podemos encontrar o custo de produção do período. Então, nós vamos ter custo de produção do período, a mão de obra, no valor de quanto? 5.000, que é o valor apresentado lá. Nós vamos ter supervisão geral, 2.900, que é outro custo. Nós vamos ter o aluguel da fábrica no valor de 600. Depois nós vamos ter lubrificantes, ali consumo de lubrificante, que é 400. Então, vamos lá, manutenção preventiva das máquinas, no valor de 500. Nós vamos ter supervisão 1.400. Depois nós vamos ter a depreciação, que foi no valor de 300. Temos o seguro dos equipamentos da fábrica de 340. E temos a energia elétrica, que foi 790. E aqui nós temos a matéria consumida, matéria-prima consumida, que nós encontramos no valor de quanto? R$9.000. Ah, professora, então eu não coloco nem os 11, nem o 3 e nem o 5. Eu coloco os 9. Exatamente. R$9.000 aqui de matéria-prima. Somando aí, nós vamos encontrar, então, qual o valor aí do custo de produção? Isso mesmo, 21.230. Esse é o custo de produção do período. Vamos ver se tem gabarito? Então, gabarito, ele quer saber o custo de produção do período. Nós sabemos que o custo de produção do período são todos os custos envolvidos naquele período ali. Então, vai ser no valor de 21.230, gabarito, letra B de bola. Pessoal, qual é aí, então, a diferença? O que a questão estava querendo saber? Ele queria saber exatamente se você ia lembrar que aqui você ia precisar utilizar a formulazinha do estoque inicial mais as compras menos o estoque final da matéria-prima para encontrar o quê? A matéria-prima consumida no período, tá? Ele queria saber exatamente isso. E se você estava lembrando que aqui ele apresentou os gastos. Quando nós falamos gasto, entra tanto os custos, aqui ó, custo, como as despesas. Então, eu precisava separar o que é despesa dos custos, para depois encontrar, então, o que ela queria, que era o custo de produção do período.
Gabarito, então, aí, letra B. Agora vamos para a próxima questão.